Porque quando Deus me deu esse tema aqui, né, quando eu estava me preparando lá no encontro para a gente falar com a igreja, eu achei interessante. Ele colocou assim, brincando de esconde-esconde com Deus. Você já brincou de esconde-esconde alguma vez? Como é que faz? Alguém vira de costas, põe o rosto ou fecha o rosto em algum lugar e você corre. Ele conta, ele te dá um tempo. Vamos contar até 50, vamos contar até 20, até 100. E naquele tempo você se esconde. E aquela pessoa sai caçando você, procurando você. E você, porque muitas vezes é mais esperto ou acredita que o seja, você acha lugares que a pessoa sofre para te encontrar. Sofre. Mas o jogo ali, aquele momento, só termina quando ela descobre onde você está, corre na sua frente e bate lá no lugar, né? Fulano, 1, 2, 3, e aí a pessoa está ali, acaba aquele momento, aquele jogo. Mas qual a diferença? A diferença é que nesse esconde-esconde, você sabe quem está procurando, você sabe quem está se escondendo, você sabe como é que funciona a coisa. Mas quando a gente fala de Deus, Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele sabe de todas as coisas, está em todos os lugares e pode todas as coisas. Esse jogo só acontece porque Ele te ama. Porque se Ele quisesse nos localizar, Ele localizaria assim. Mas Ele tem que dar liberdade. Como naquela brincadeira, aquela pessoa vira de costas, para que você tenha a liberdade de fazer o que você quer. Também Deus deixa você à vontade para você fazer o que você quer. Mas se você quiser, você pode ficar ali e facilmente ser achado. Você pode até nem sair do lugar e rapidamente ser encontrado. Então quando eu pensei nesse tema, eu fui aqui no livro de Gênesis. Se você tiver com a Bíblia, você abre. Se não tiver, acompanha pelo telão. Gênesis é o primeiro livro, né, que conta aí toda a formação e tudo. E olha, ele fala assim logo no versículo 1: ora, a serpente era mais astuta de todas as limarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher aquela árvore, e era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu como ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Cozeram folhas de figueira, fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz a filhos, e ao teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás.
e chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma a vida e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Você vê que o projeto de Deus não era de o homem se perder, era apenas de o homem conviver com Deus dentro de uma realidade, dentro de um propósito, dentro de uma condição especial. E talvez quando a gente leu essa palavra, você falou: nossa, mas por que Deus não deu outra oportunidade? Por que Deus mudou aquela história? Por que Deus, amado, o coração da mulher se abriu para a serpente. Ela acabou levando Adão à mesma visão. Não estou dizendo que Adão não é culpado, mas ele teve a mesma visão de erro, de separação. E essa condição vamos dizer, se desdobra ou se relata na Bíblia, aqui no livro de Isaías. Olha o que fala em Isaías 59:2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O profeta aqui está falando exatamente do que a desobediência faz. Não é a ignorância. A ignorância é uma coisa, a desobediência não é ignorância. A desobediência é quando nós sabemos e não cumprimos a orientação. A ignorância, ela até mesmo, vamos dizer assim, não que seja que você possa tomar alguma atitude e dizer foi por ignorância, porque, né, ninguém machuca ninguém, ninguém fere ninguém, ninguém desobedece a alguns princípios simplesmente. Mas Deus faz questão de mostrar que é iniquidade. Iniquidade é comportamento consciente, é saber o que está fazendo. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Fazem separação. Adão estava dentro do Éden. Quando ele entrou num processo de iniquidade, de desobediência, de rebeldia, entrou o pecado. Aí ele fala: e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Total separação. E aí ele é tirado de dentro do Éden, porque o pior ainda poderia acontecer. Ele tinha ali as duas árvores dentro, vamos dizer assim, na presença de Deus. Uma era do conhecimento e a outra era a capacidade de viver eternamente. Ele quebrou a primeiro, e pelo comportamento que a própria serpente colocou, o próximo viria naturalmente. Ele já quebrou a obediência, ele já estava ali, agora sabendo do bem e do mal, já estava ali com o orgulho aflorado, e agora o próximo passo seria o quê? Ele viver para sempre no erro. E aí o Senhor vê a condição de tirá-lo. Por isso ele foi retirado do Éden, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Por isso que muitas vezes, quando a gente está falando de pecado, de cair, de sair da presença de Deus, as pessoas às vezes acham que é tão simples, mas não é tão simples, é muito complicado. Por quê? Porque você passa a não ter mais a condição de ouvir a voz de Deus. O pecado forma uma barreira, que ele falou aqui, quando ele colocou aqui: mas vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado é como se ele, vamos usar um termo comum, ficasse aqui uma parede. Então nós criamos essa parede, não é Deus que cria, nós criamos essa parede com o nosso comportamento, e Deus já não consegue nos ouvir mais, porque nós estamos voltados não mais para o céu, mas sim para as coisas do mundo. E isso precisa entrar no nosso coração, a valorização de seguir a Deus e abrir mão das coisas erradas que a terra coloca, dos desejos, das vontades, das coisas que podem nos roubar. Nós vemos hoje a diferença de um passado, quando alguém queria ter um contato sexual, alguma coisa do tipo, ou até mesmo ver, ele tinha que ir numa banca comprar uma revista, ou ir no cinema que era pornográfico e pagar lá uma entrada, ou ele tinha que procurar em algum lugar. Daí as coisas começaram a vir para a televisão e começaram a ter alguns flashes. Aí as pessoas começaram a ter um celular com a internet, e até mesmo computadores com a internet. E hoje, às vezes, há uma traição de comportamento, marido, mulher, noivo, noiva, namorado, namorada, às vezes estando assim a menos de 1 metro um do outro.
Porque a pessoa está com o celular na mão e um pensa que o outro está vendo o WhatsApp, de repente o outro está entrando em pornografia, o outro está vendo às vezes até algumas gracinhas. Quantos casamentos foram dissolvidos através de um celular? Quantas pessoas se perderam? Mas por que acontece isso? Porque as pessoas começam a fazer como Adão, Eva, quando perguntaram para Adão: o que aconteceu? Ele diz: a mulher que tu me deste. É como se alguém dissesse assim: Senhor, foi a condição financeira que o Senhor me deu de comprar um celular. Senhor, foi a condição financeira que o Senhor me deu de eu sair com os amigos no final do expediente. Nós às vezes perdemos a noção daquilo que nós estamos vivendo e tentamos achar um culpado no meio disso. Não, mas hoje todo mundo faz. Não, isso daí é da época do passado. Ah, não beber. Não, isso aí é passado. Não, trocar de casamento, isso é coisa do passado, isso é coisa lá de trás. Não, irmão, isso é coisa do presente. Porque Deus era, Deus é e Deus sempre será. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não mudaria, não diria: olha, quem nasceu do ano tal ao tal é pecado, quem nasceu do ano tal ao tal já não é mais pecado. Não existe fascículos novos, porque seria injusto. E a Bíblia diz que Deus é justo. Então Ele não poderia ter duas medidas. Ele não poderia ter uma medida diferente só porque o tempo é diferente. Se antigamente prostituição era prostituição, adultério era adultério, hoje prostituição é prostituição e adultério é adultério. Mentira era mentira e hoje é mentira. Embriaguez era embriaguez e hoje é vício, embriaguez, droga e etc. Então nós estamos vendo um movimento grande no meio das pessoas tentando provar que isso não está errado. Mas a palavra de Deus, ela foi escrita e ela não foi mudada. A mesma palavra que estava, vamos falar, pelo menos de Jesus, 2000 e tantos anos atrás, é a mesma palavra que está hoje. Ela não mudou. A Bíblia não mudou. A Bíblia é a mesma. Quer dizer o quê? Que os estatutos do Senhor, a palavra de Deus é a mesma. E que se um dia eu e você ou qualquer outra pessoa formos ser avaliados se vamos para a presença de Deus ou não, é a mesma avaliação. Algumas pessoas perderam a noção e eles tentam dizer que Jesus pagou o preço dos nossos pecados, mas isso não me dá autorização para pecar, isso não me dá autorização para errar. Quando nós lemos a Bíblia, fala: corrias bem, o que vos impediu? Quer dizer, você estava indo legal, o que foi que te tirou da posição? Quando nós olhamos para o mundo, nós ficamos ligados nas coisas do mundo, nós alimentamos a nossa carne, e nós precisamos aprender a alimentar o nosso espírito. Eu consigo, como outro dia eu vi uma pessoa falando, né? Nossa, quando eu entro na Netflix, eu chego a ficar 4, 5 horas na televisão. Eu sei que com vocês não acontece isso, mas tem gente por aí, né, que fica na Netflix a 4, 5, é errado? Não estou falando que é errado, mas se eu pedisse para você, ou Deus pedisse para você: gaste meia hora por dia para orar, você vai dizer: ei, não dá não, rapaz, cansa muito. Meia hora, eu estou com um sono tremendo, mas às vezes eu entro meia-noite, saio 5 horas da manhã, mas sabe o que é? É porque cada episódio me prende, me agarra. Amado, se você entrar no mistério da fé e entrar pela Bíblia, você não para de ler até você acabar. Sabe por quê? Porque os mistérios que tem na televisão hoje são água com açúcar, perto do que já aconteceu na Bíblia. Você já viu alguma vez o mar se abrir? E não é abrir 1 metro, abrir quilômetros e alguém passar andando? Pois é, na Bíblia tem. Você já viu o Jordão se abrir? Você já viu de repente cegos enxergarem? Já viu coxos lá se levantarem? Já viu leprosos? Logo 10 vão falar com Jesus e sair curados. E você está assistindo um filminho chumbrega, fictício, fantasioso, que às vezes, como diz lá, o Coringa já se matou. O artista lá, quantas vezes você viu isso? O final ele se mata. Ele sai de lá, faz o filme, fica cheio de coisa, mas fica cheio de demônios. E aí qual é o próximo passo? Tira a própria vida. E agora, irmão? Qual é a valorização que você está dando? Eu não perco um.
nós às vezes nem percebemos que nós estamos abrindo mão de algo tão forte para viver de água com açúcar, de fantasia, porque na verdade aquilo tudo só provoca maldição na nossa vida. E aí você fala assim: então eu não posso, meu irmão, eu não posso nem dizer se você pode, não pode, cada um escolhe. Porém, eu preciso entender que se eu quero um dia ir para a presença de Deus, tem um único caminho. Qual é o caminho? Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E agora? Ninguém vem ao Pai se não for através de... Acabou. Eu conheço tudo o que aconteceu. A gente viu quinta ou sexta-feira, né, que morreu o Gugu, né, o Liberato lá. O cara vencedor, próspero, com tudo direitinho lá, segundo o que eles falam, não sei o que. Daí cai do segundo andar, bate a cabeça e morre. Será que ele esperava morrer naquele dia? O que você acha? Se ele esperasse, ele já tinha tomado outras atitudes, feito outras coisas. Mas acabou. O pior é que acabou e não há outra saída. Porque a Bíblia fala: o homem só é dado morrer uma vez, seguindo-se após isso o seu juízo. Se ele recebeu a Jesus Cristo e está em Cristo, segundo a Bíblia, não eu, diz que ele tem o direito da vida eterna. Mas e se ele não está? Você já entendeu isso? Pode acontecer assim, e nós às vezes não prestamos atenção. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, ele é retirado do Éden. Nós precisamos entender quem nós somos dentro da igreja. Dentro da igreja que eu falo não é essas quatro paredes, é dentro do corpo de Cristo, dentro da visão do convertido. Nós fomos para o encontro. Quando a gente vai para o encontro, muitas vezes as pessoas falam assim: eu não queria ter vindo. Quantos, olha, falando sinceramente, quantos tiveram dúvida de ir para o encontro? Levanta a mão. Vamos nessa. É errado? É normal. Mas por que é normal? Porque você já viveu tantas coisas que pareciam ser fantásticas e você descobriu depois que não eram boas. Então na cabeça da gente fica assim: vão me privar, vão me proibir, vão isso, vão aquilo, vão querer mandar em mim, talvez não deixem eu fazer isso, talvez não eu não sei se eu vou não. Sei lá como é que pensa esses doidos, esses crentes, tudo maluco. Sei lá, tem uns pastores lá tudo meio xarope. Eu não sei não, cara, não sei. Aí a pessoa vai passando e ela vai ficando, não posso falar, mas ela vai ficando, vai ficando, vai ficando. Quando vai passando o tempo, o dia, no dia seguinte, final do dia, a pessoa já está dizendo assim: por que eu demorei tanto para vir? Por que eu não vim antes? Por que eu já não tomei uma atitude de mudar minha história? Por que é que eu não tomei uma posição? Quando ele vê a manifestação do Espírito Santo na vida dele, você viu o irmão falando aqui? E eu falei em línguas e eu recebi. Alguém deu um curso para ele? O que aconteceu? Quando você rasga o seu coração, o Espírito de Deus se manifesta na sua vida. Não te cobra nada, não te pede nada, mas Ele quer saber assim: se eu entrar, as trevas têm que sair. Ou a luz ou as trevas. Por isso primeiro você passa pelo primeiro estágio, para que chegue o estágio da luz. E aí você recebe a manifestação desse Espírito naturalmente. Não é impositivo, é natural. Por quê? Porque Deus tem isso para todos os seus queridos. Todos nós temos direito a receber o Espírito Santo. Todos nós temos direito a ser salvos. Todos nós temos direito de um dia ir para o céu. Todos nós temos direito aos 9 dons que estão contidos em 1 Coríntios 12. Todos nós. Apóstolo, então por que eu não tenho? Porque você ainda não rasgou o seu coração, ainda não se disponibilizou. Quando você entender isso, a manifestação de Deus também virá para a sua vida. Por quê? Porque Ele não está querendo fazer outra coisa que senão resgatar você para o processo que Adão tinha: intimidade, poder, realização. É isso que precisa voltar ao nosso coração. Nós precisamos alertar e deixar claro o tamanho do amor de Deus por você. Por isso nós estamos falando disso.
Nós não estamos aqui com o deferimento ou a posição de te cobrar. Nós estamos ao contrário, dizendo para você: você tem muito mais que isso, você pode muito mais que isso, você alcança coisas muito maiores que essas. Mas muitas vezes, quando a gente anda pelo mundo, temos amizades do mundo, assistimos muitos programas, eles começam a, como se diz, firmar o nosso pensamento em algo que não é bom, em algo que não é interessante. Nós nos acostumamos, o ser humano é volátil, ele se acostuma com coisas boas, e eu vou dizer para você que ele se acostuma com coisas ruins também. Obviamente, muitas vezes essas coisas ruins são agregadas com problemas espirituais. Vocês aprenderam isso. E esses problemas espirituais fazem com que a pessoa tome aquilo como algo normal. Quem já foi alguma vez na Cracolândia? Ou perto? Ouviu pela televisão? É um lugar fantástico, irmão. É a coisa mais linda. Dá uma vontade quando você vê. Você já quer pegar a sua mala e ir lá também. Não? Não quer não? E por que tem tanta gente lá? Por que tem mais gente lá do que na praia? Vai lá agora na Cracolândia agora, conta quantas pessoas tem, vai lá na Praia Grande agora, chega no mar, na frente do mar, diante de tudo aquilo, e vê quantas pessoas tem. O que aconteceu? Eles foram feridos, eles foram tocados, o diabo entrou numa área da vida deles e teve liberdade de ficar. E as pessoas se acostumaram, aceitaram. Não, apóstolo, eles não aceitaram, eles estão lá porque coitados tal. Querido, eu tenho pastores aqui, ó. Pergunta para o pastor Sandro, pergunta para o Fabinho, pergunta para alguns ali que eram dependentes químicos da pesada, desmanchador de carro e etc. Só que o dia que eles resolveram que eles queriam ver alguma coisa acontecer, eles tiveram que procurar um baixinho chato, pentelho, que diz não, que cobra, que pega no pé, que muda a história. E esse baixinho colocou na vida deles alguém chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aí houve o que? Olha lá, pastor, mudança. Ou você quer ou você não quer. Mas é difícil. Querido, é difícil para todo mundo. Todo mundo que andou pelo mundo é difícil. Se você falar com o pastor Rubens lá, pergunta para ele se é fácil. Pergunta para ele se quando ele ficou preso, o que ele achou que era lá dentro, se era um bom clube. Mas está aqui, fazendo o quê? Cuidando de vida. O tempo dele, da vida dele, mais da metade dos dias dele, do dia dele, dia real, ele fica cuidando de pessoas por aí. Aí você fala: o que acontece? Que doido é esse? Ele descobriu que tudo lá fora era muito bom, mas Jesus Cristo ainda era melhor. Ainda é melhor. A casa dele foi mudada, a esposa dele recebeu um milagre, a filha dele está na Austrália, o filho dele está... Peraí, o que aconteceu? Jesus Cristo ainda é melhor. Quando nós entendermos isso, é quando nós vamos olhar para cá e falar: peraí, acabou, esconde. Acabou. Agora eu vou me apresentar. Agora Deus não vai precisar me procurar não. Sou eu que vou me colocar na presença de Deus. E aí quando nós entendemos isso, nós começamos a entender que a nossa desobediência é que nos distancia, que nos esconde. Então se a minha desobediência me separa e me esconde, quando eu fizer o contrário, ao invés de desobedecer, eu obedecer, eu vou para a presença de Deus. Eu entro na presença de Deus, eu me posiciono na presença de Deus. Quando eu obedecer, é outra coisa, é o inverso. Então hoje, se nós queremos mudança, a mudança começa quando eu começo a ler a Bíblia, quando eu começo a andar perto do meu líder, quando eu começo a perguntar para ele. O que eu não sei eu pergunto. Eu peço sim, não, eu quero orar, vamos conversar, começa a crescer. Teve um dos nossos jovens que estava lá no encontro, e ele estava lá de servo, e ele me parou para fazer uma pergunta, e eu gosto disso. Perguntas que tenham estrutura. Não gosto de pergunta oca, gosto de pergunta que tem estrutura. E ele pegou e perguntou: para ter a manifestação de Deus como tem na sua vida, como é que eu faço para ter? Eu falei: o que você está fazendo? Ele falou: eu estou orando todos os dias, estou lendo Bíblia, estou isso. Você está orando? Está conhecendo a palavra? Estou. Coloque em prática, porque existe a teoria e existe a prática. Quando fundir as duas,
o fogo pega. Quando você estabelecer as duas, não tem o que possa te segurar. Hoje você está lendo, você está pegando toda a palavra, a teoria que o Senhor deixou para a gente colocar. Agora, o que diz a palavra? Ide pregar o evangelho a toda criatura? Ei, cure, liberte, restaure, transforme. Então, meu irmão, faça o que a palavra diz, e o milagre de Deus vai te alcançar. A autoridade, o poder de Deus vai se manifestar. Não se preocupa com o tempo. Pode levar uma semana, um mês, 10 anos. Não se preocupa com isso. Se preocupa com a posição de conhecer e realizar. Conhecer e realizar. Fique perto do seu líder. Ouça o seu líder e obedeça o que ele está te ensinando. Coloque em prática. Se ele for orar por alguém, vai junto. Se ele for abençoar alguém, participe. E aí o sinal começa a se habilitar. Porque quando alguém fala, eu quero ser habilitado, ninguém nasceu dirigindo o carro, nasceu? Quem já dirigiu sabe disso, do começo, que a gente tem, quando é o carro de marcha, você vai trocar a marcha. Meu irmão, a primeira pergunta que eu fiz para meu pai na época é assim: como é que eu vou saber quando eu passo de primeira para segunda, pai? Tudo bem, o senhor explicou, pise na embreagem, coloca a primeira marcha, vai tirando o pé devagarzinho, acelerando um pouco mais para ele ir. Mas como é que eu sei depois para passar para a segunda, para a terceira, para a quarta? Como é que ele falou assim: só andando você vai perceber pelo barulho. Barulho vai aumentar e você vai sentir que aquela hora, aquela marcha já não aguenta mais. Você pisa na embreagem, passa para a segunda e pisa, e vai acontecer a mesma coisa posteriormente. À medida que você vai conhecendo a palavra de Deus e colocando em prática, você vai subindo degraus, a fé vai se fortalecendo e você vai passando adiante. Você vai desejando mais, quero mais, eu quero é mais, eu quero é mais. E quando você não se esconde, Deus se apresenta. Quando você não se esconde, Deus se apresenta. Meu irmão, o milagre começa a acontecer, o poder começa a se revelar, as vidas começam a saber quem você é. Então é hora de sair da toca, é hora de deixar de se esconder, é hora de você começar a clamar a Deus para que Ele use a sua vida de uma forma especial. Mas quem não conhece a palavra faz o quê? Enfia o pé pelas mãos. Ele não sabe onde são as marchas. O que ele faz? Ele não sabe, porque ele não conhece. Ele não tem a teoria para poder virar prática. Então a primeira coisa é ler a Bíblia, para que ninguém te engane, para que ninguém venha com palavras enganosas dizendo: não, pode tudo, não, Deus pagou o preço do seu pecado, já não tem mais nada. Você aceitou Jesus? Aceitei. Então uma vez salvo, sempre salvo, fica tranquilo, não vai acontecer nada. Aí quando ele conhece um pouco da palavra, ele vai lá em Mateus e ele lê: quando sai um demônio, ele sai e começa a andar pela terra procurando. Ele procura um lugar que ele possa morar, e é um hábito ele voltar ao mesmo lugar. E aí, encontrando a casa limpa e adornada, como diz a Bíblia, ele volta com ele com mais 7. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu não fechar a porta, se eu não colocar a sentinela, a vigia, o poder, a autoridade, a manifestação, não adianta só tirar o demônio. Eu tenho que mostrar para ele que aquela casa está ocupada com Deus, está ocupada com Jesus Cristo, está ocupada com o Espírito Santo de Deus. Aí ele volta e fala: aí não dá para ficar. Então quando nós olhamos para essa palavra, eu preciso saber de algumas coisas. O que você precisa saber para vencer o pecado? Primeiro, raiz do pecado é o orgulho. Diga: a raiz do pecado é o orgulho. Você já reparou quantas vezes a gente se compara? Quantas vezes a gente fica magoado quando as pessoas não fazem o que a gente quer? Quantas vezes a gente se rebela? Quantas vezes a gente amaldiçoa? Quantas vezes a gente se torna rebelde? Porque mexeram com a minha área de sentimentos, orgulho. Então ele fala assim: olha, a serpente era mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente foi mexer com o quê? Com o sentimento dela, com a área de orgulho. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim nós comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A serpente sabia que aquela pessoa, a Eva, ela não ia morrer fisicamente naquela hora, mas ela ia ser separada de Deus. Ela ia ter o quê? Uma morte espiritual. Ela ia perder o melhor de tudo, que era uma grande intimidade com Deus, porque o pecado separaria. Foi assim que aconteceu com o diabo.
Ele estava no céu, era junto lá, fazia parte da coroa, né, como diz. Ele era a quarta pessoa, vamos dizer assim, da Trindade. E ele era o próximo ali, que adorava tudo aquilo. Mas ele resolveu ser como Deus. E aí ele quis tomar o lugar de Deus. E o Senhor tirou ele do céu. E aí você começa a perceber que a serpente ficou muito louca. Por quê? A serpente que eu falo, o diabo, ficou muito louco. Por que ficou muito louco? Porque aquele lugar de adoração, aquele lugar de honra, pertencia a ela. E o Deus faz o quê? Recebe ou manifesta a criação. Cria você, cria a mim, cria o homem e a mulher. E daí nessa situação agora, a alegria do Senhor estava onde? No homem e na mulher. O que o diabo faz? Vem para destruir aquilo que alegra ou que trazia alegria para o coração de Deus. Era só o homem obedecer a Deus e ele ficaria fora do propósito do diabo. E ele muda a sua configuração. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Saber o bem e o mal não seria o maior problema. É que o homem nasceu, foi criado com liberdade de escolha. E aí, qualquer toque no orgulho dele, ele muda. Fala a verdade, amado. Quantas vezes você se meteu em confusão por causa do seu orgulho pessoal? Quantas vezes você comprou o que não precisava e arrumou uma dívida? Quantas vezes você brigou com pessoas? Quantas vezes você viu alguém se dar bem e você achou que era você que tinha que se dar bem, e aí você ficou muito, muito doido e saiu fazendo coisas que não devia? Quantas vezes eu vi jovens na minha época que o pessoal falava assim: ah, então você não vai fumar, então você não é homem. Aí o cara falava: dá isso aí, e fumava. Beber e bebia, trair, enganar, adulterar, só com provocações. Não precisava muito, o diabo não precisava pôr dinheiro nem nada, era só dizer: ah, você não faz porque você não é homem. E aí a pessoa muda de configuração, porque ele quer provar o que ele não precisa provar. Você não tem que provar nada, você tem que viver a verdade e a realização que Deus deu para você, porque ela traz para você futuro, realização, vitória, paz, uma vida abençoada. Segundo, o pecado contamina. Diga: o pecado contamina. É por isso que a Bíblia diz que nós não devemos andar em julgo desigual, porque o pecado contamina. Não, apóstolo, eu sou um cara, nossa, você nem me conhece, eu sou muito forte, muito determinado, muito inteligente. Amado, se você estiver cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, preparado, você vai ser um evangelista. Mas eu já vi, por exemplo, pastor lá no sul, né, na região lá de Santa Catarina, que ele pregava para prostitutas, tinha um grande trabalho, e um dia ele vacilou. Sabe o que aconteceu? Ele traiu a mulher dele com uma prostituta. Aí você fala: o que aconteceu? Ele começa a se sentir: não, eu sei tudo, eu sou o cara, ele já deixa a área de orgulho dele cuidar dele. E aí tinha coisas que ele fazia antes: olha, quando tiver, não fique sozinho com uma mulher, não faça isso, não faça aquilo, alguns padrões de não deixar cair em risco. E aí ele pega e fala: não, eu faço isso há 8 anos, eu não me deixo levar. É aí que o diabo aproveita a tua falha, e ele pega o teu orgulho e vai mexer com você. Você fica perto do pecado, e se você não está preparado para se desfazer dele, para passar por ele, você vai ser tocado por ele. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Quem é que viu que a árvore era boa para comer, que ela era agradável aos olhos e que era desejável para dar entendimento? Foi Adão ou foi Eva? Foi Eva. O Adãozão lá, xaropão, ele apareceu lá, e Eva só contou para ele, mas ela foi que viu, ou seja, ela conseguiu facilmente contaminá-lo, facilmente. Quantas vezes você viu gente que é dependente químico e que leva outras pessoas a usarem com 2, 3 palavras? E porque na minha época, quando eu era garoto, meu pai falava assim: não fale com pessoas estranhas, cuidado, não aceite nada que um estranho te der. A última pesquisa, alguns anos atrás, que fizeram,
diz que quem dá droga para as crianças, para os jovens, são os amigos, não são os inimigos. É o colega de escola, é o colega de vizinho de apartamento, é a pessoa que trabalha junto. Então aquela frase do meu pai não funciona mais, porque na verdade não é o cara lá de longe que vem, me procura, solta uma frase bonita e me dá a droga. Isso está correndo dentro da escola, pessoas que convivem. Isso está correndo às vezes dentro do prédio, pessoas que convivem. Dentro do trabalho, pessoas que convivem. Então começa a perceber o seguinte: o pecado, ele contamina, ele traz essa condição de nós nos perdermos. Por isso nós temos que tomar cuidado. Olha o que ele fala aqui, né? Era boa de comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Quer dizer, ela viu, discutiu com a serpente, resolveu lá que ela ia experimentar, comeu e levou para o marido ali do lado, e também ele comeu. Cuidado, amado, você é que vai fazer o cerceamento da contaminação. Mas apóstolo, eu trabalho lá e tem gente que presta, gente que não presta. Amém, querido, ore para que Deus te cubra, te proteja, porque você está trabalhando, ganhando seu pão, é outra história. Mas veja bem, quantas vezes nós vamos ficar amigos íntimos de pessoas que você sabe que estão tomando atitudes que mais cedo ou mais cedo, não é mais cedo ou mais tarde, mas mais cedo ou mais cedo vão acabar atingindo você. Então é hora de eu entender, o pecado contamina. Eu preciso escolher as minhas amizades. Eu preciso, mas eu já casei. Amém? Você está casado? Ore pela pessoa. Você não pode se distanciar dela. Mas se você tem amigos que estão te levando a perder a sua postura, não só espiritual, mas até mesmo, né? A gente vê casamento, a gente vê emprego. Quantas pessoas começam a beber e daqui a pouco perdem o emprego? Quantas pessoas começam a andar aí nos happy hour e depois perdem? Quantas pessoas vão para baile funk porque alguém convidou? E eu não estou falando de pessoas do mundo não, hein? Eu estou falando de crente. Quantos crentes vão em baile funk e depois vai procurar um líder, não só nessa igreja, mas em outros lugares, para que abençoe ele, porque está vindo maldição, está vindo problema. Peraí, eu não estou aqui para, como diz, para dar um remedinho quebra-galho. Nós temos que sarar, nós temos que ir onde há a base. Eu tenho que quebrar a contaminação. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado para guardar os seus estatutos e mandamentos, bendito serás? Deuteronômio 18. Você vai ser bendito. Mas diz que se eu não guardar os estatutos e mandamentos, eu serei maldito. Está lá também. E aí é interessante, porque o final desse capítulo, não lembro se é o 18 ou 28, ele fala uma coisa interessante. Sabe o que ele fala? A mulher mais mimosa vai trair o seu marido, o melhor marido vai trair a sua esposa. Olha que coisa. Quando nós desobedecemos, entra a maldição, e a maldição arrebenta a nossa estrutura, e faz questão de dizer que a pessoa mais mimosa, ou seja, a pessoa melhor, vai trair. O homem ou a mulher mais certinho vai fazer coisa errada. Mas por quê? Porque ele acabou abrindo espaço para que o diabo se achegue, e aí a coisa começa a complicar. Terceiro, o pecado nos distancia de Deus. Digo, o pecado me distancia de Deus. Lembra que eu falei para você agora há pouco? Pecado faz separação entre o homem e Deus. Então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, coseram folhas de figueiras, fizeram para si aventais, ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eles começaram a ver agora o lado do estar nu, o pecado. Por quê? Porque a maldade entrou. E a primeira coisa que aconteceu quando entrou a maldade, quando entrou o pecado, foi eles se esconderem. Eles se esconderam. Um dia uma pessoa, um casalzinho de jovens veio falar para mim, né? Chegou para mim e falou assim: olha, nós estamos tendo comportamentos errados, a gente está, né, tomando atitudes de namoro pesada. O que eu faço para parar com isso? Será que se eu orar mais? Eu falei: ó, orar é importante, só tem uma coisa: se você não quer ter esse tipo de pensamento, não dê liberdade. O que é liberdade? Você está namorando aonde? Dentro do carro, na volta da escola. Tem alguém perto? Ninguém. Se tem algum pensamento impuro, vai prosperar ou não? Ótimo. Se fica sozinho com a moça na casa ou com o rapaz na casa, vai prosperar? Você entende?
vai lidar com o dinheiro de alguém e não tem controle. Vai acabar um dia pegando algum dinheiro de lá? Vai. Se não tem controle, se não há relatório, se não há nada. Eu falo, nós andamos e geramos coisas que nos prejudicam. Então o pecado nos distancia de Deus, mas ele pode ser coibido, ele pode ser diminuído, ele pode ser alterado, porque a primeira coisa que a pessoa que faz coisa errada faz é se esconder. Ela se esconde. Quando ele está certinho, ele fica na empresa, ele faz as coisas abertas. Quando ele está fazendo coisa errada, irmão, aí ele começa a esconder papel, começa a esconder as coisas. Por quê? Porque ele sabe que ele está fazendo alguma coisa errada. Nós temos que estar limpos, para que possamos realmente ter Deus conosco em toda a situação, em todo o tempo. Quarto, Deus busca o pecador. Diga, Deus sempre busca o pecador. Ele ama você de paixão, irmão. Ele gosta muito. A Bíblia fala isso, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho dele. A verdade é que Deus olha para nós, olha para o ser humano, olhou mesmo lá nessa época de Adão, e não é o que ele queria fazer, é o que ele precisava fazer. Por quê? Porque se ele deixasse o homem lá dentro, o homem ia comer e não ia morrer, e ele ia ter que fazer o quê? Tomar uma atitude direta contra o homem. E não era isso que ele queria. Ele queria que o homem se restaurasse de livre e espontânea vontade. Tem gente que fala pra gente isso. Mas por que Deus permitiu? Por que Deus deixou? Porque ele dá o livre-arbítrio. Senão já lá no Éden, ele nem deixaria, ele cercaria a árvore com um anjo, alguma coisa, e fala, nem vai chegar perto. Mas ele deixou o homem livre, para que o homem escolhesse ficar com ele, para que o homem desejasse ficar com ele. Então quando o homem sai do Éden e vem para a terra, Deus ainda continua lutando para que o homem entenda quem é Deus e deseje mais as coisas de Deus do que as coisas do mundo. Quem já viu um milagre? Quem já viu? E quando você viu um milagre, quanto a pessoa pagou por esse milagre? Não pagou. Agora, Deus algum dia disse, eu só posso fazer um milagre para cada pessoa, eu sou que nem o gênio da lâmpada, esfrega a lâmpada e eu vou te dar 3 desejos. Ele fala isso? Não. Se você clamar por ele, ele te dá o milagre hoje. Se clamar amanhã, e depois de amanhã, e semana que vem, e o mês que vem, então quem é que não está buscando? Deus continua sendo Deus e continua estando apto, preparado e disponível para fazer milagres. Nós é que estamos do outro lado perdendo. Ou seja, ele busca o pecador, ele quer fazer alguma coisa. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Será que muitas vezes a gente não ouve essa voz? Cara, eu estou sentindo um negócio estranho, a vontade de chorar, eu queria, sabe, puxa, Deus, eu sentia tanto a presença. Nós estamos ouvindo, ei, José, Marcos, Antônio, Maria, onde você está? Só arde assim quando nós já conhecemos. Tem dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, está lá em Lucas, acho que é 24, 40 e poucos lá, e ele fala o quê? Que quando Jesus foi crucificado e tudo, eles ficaram todos abatidos, e eles iam indo no caminho de Emaús, e de repente Jesus entrou no meio deles, e começou a conversar com eles. Ei, vocês estão tristes? O que está acontecendo? E eles começaram a contar para Jesus, você não sabe, você não é daqui? Mataram o nosso profeta. Jesus é mesmo? É, mataram. E aí Jesus deixou eles falar um pouco, depois começou a trazer para eles a Bíblia, a trazer para eles desde Gênesis, o que é que tinha sido proposto, como Deus tinha algo, e foi falando com eles, falando, aí chegou num lugar, e eles falaram para Jesus assim, já é tarde, entra conosco, e Jesus entrou no lugar com eles, e aí quando Jesus sentou com eles lá para comer, Jesus pegou o pão e orou, e quando Jesus orou, para partir o pão, os olhos dele se abriram através daquela oração. Jesus saiu e prosseguiu, né? Foi, vamos falar assim, como ele já era espírito transladado, ou saiu de uma forma rápida. O que aconteceu com eles? Um disse para o outro, não ardia o nosso coração enquanto ele falava? O que acontecia no coração deles? Ardia. Onde estás? Essa palavra quer dizer que de vez em quando o nosso coração arde pela presença de Deus. De vez em quando nós estamos louvando, a gente sente, olha, esse louvor bateu aqui dentro, mexeu comigo. É como se a voz do Senhor estivesse dizendo para você, ei, onde você está?
Ei, você me conhece, o que é que você está fazendo? Por que você se distanciou? Por que você está escondido aí atrás da floresta? Sai daí, a gente tem intimidade, a gente pode conversar, a gente pode voltar, a gente pode restaurar, a gente pode levantar todas as promessas novamente. Então a voz do Senhor hoje para você é clara e nítida. Se você quer, você pode, porque o Senhor está chamando você e dizendo: aonde você está? Há uma promessa. Por quê? Porque nós fomos criados por quem? Por Deus. Você é o único. O cachorro não tem espírito, o cabrito não tem espírito, o macaco não tem espírito, o rei da selva, o leão não tem espírito. Mas você, quando foi concebido, recebeu o fôlego de vida. Você recebeu algo que pertence a Deus. A Bíblia diz que nós viemos de Deus e deveríamos tornar para Deus. O que o Senhor quer é pegar você de volta, é colocar você na posição, é abençoar a tua vida, é mostrar que você é um escolhido, alguém separado, alguém que tem algo maior para viver. Essa promessa. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi. E disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Não acontece isso com a gente? Fala a verdade. Você orava, quando orava o cabelo ficava arrepiado, quando você orava você começava a chorar, mas aí você foi andando com certas pessoas e fazendo certas coisas e se sentindo angustiado, traído por situações, ou seja, a sua hora de orgulho foi tocada, e aí você já vai deixando de orar, e quanto menos ora, menos sente, e aí você começa a pensar nisso. Olha o que ele fala: quem te mostrou que estavas nu? Quer dizer assim, quem disse para você que você não merecia o meu milagre? Quem disse para você que eu não estou do seu lado para te ajudar a vencer qualquer situação? Quem disse para você que você não é o escolhido meu? Quem disse para você que eu não posso abrir essa porta amanhã mesmo? Quem disse para você que eu não posso restaurar o seu físico, a sua mente, o seu coração? Que eu não posso prosperar a sua casa, a sua conta bancária, mudar a tua empresa? Quem disse isso? Não, o governo disse. Ei, e Deus tem lá alguma coisa a ver com governos humanos? Deus tem tudo a ver com o governo do céu, não com governos humanos. Os humanos entram lá e muitas vezes fazem ou não fazem aquilo que Deus determina, mas o que Deus estabelece é o governo do céu. É por isso que quem lê Bíblia sabe, está claro. Diz que naquele período de Deus trabalhar com o povo, reis não ungiam profetas, profetas ungiam reis. Os profetas é que podiam pôr a mão sobre a cabeça de um rei e abençoá-lo ou não. Um rei não tinha essa autoridade nem esse poder. E aí você começa a falar: peraí, que coisa louca é essa? É a verdade. O grande governo da terra está nas mãos de Deus e não na mão dos homens. Os homens pensam que está, mas basta balançar a terra, cai prédio, morre gente e acabou a festa. O Senhor é o Deus da tua vida e quer prosperar nessa visão. Nas características de Deus está descrito que Ele é onipresente, onipotente e onisciente, amado. Ele está pronto para te abençoar. Você foi para o encontro, mas não acaba hoje. Ele está pronto para sair daqui com você, ir para a sua casa, entrar no meio da sua família, ir no seu trabalho, ir na sua escola, dar força a você para mudar toda a tua história hoje. Hoje. Começar um novo tempo hoje. Ah, então eu vou lá e vou brigar e vou falar e vou... Ei, menos. Melhor é que você diminua e o Senhor cresça. E para isso eu sou confrontado, mas eu deixo Deus operar. Eu oro, eu falo, mas falo com amor e não com raiva. Falo com dedicação e não por imposição. Eu começo a clamar pela minha família e minha casa é transformada. Eu começo a clamar pelo meu trabalho é transformado, ou outra porta se abre. Se por uma porta vier, por 7 portas o inimigo vai ter que fugir. É bíblico. Então usa a palavra para isso. Podemos notar que o pecado sempre nos causará vergonha e nos fará falar de forma que nos entreguemos ao erro. Ao invés, o que você acha que Deus estava esperando de Adão? Eu disse para você que ele é onipresente, onipotente e onisciente. Será que ele já sabia que Adão tinha feito coisa errada? Ele saiu andando, diz que todo dia, na viração do dia, eles conversavam. E aí Deus sai da tarde seguinte e chega lá
para conversar. E cadê Adão? Está escondido com Eva. E aí ele pergunta onde ele está. E diz: eu me escondi porque eu estava nu. Ele estava todos os dias nu e nunca se escondeu. Deus não estava esperando Adão para colocar o dedo no nariz dele e dizer assim: seu picareta, seu errado. Não. Sabe o que Deus estava esperando? Que Adão corresse para ele e dissesse: eu pequei, eu desobedeci, eu tomei uma atitude que foi contra a tua orientação, eu estou com vergonha, estou pedindo perdão por aquilo que ele fez. Mas ao invés disso, em tempo algum, ele parou para falar com Deus, para dizer para Deus que ele tinha desobedecido. Passou aí essa situação toda, mas ele não fala: Deus, eu sou culpado do que eu fiz, nós nos deixamos levar, nós tomamos uma atitude. Sabe o arrependimento? Vocês lembram do arrependimento? Arrependimento é reconhecimento. Adão não teve reconhecimento, ele teve vergonha. Vergonha é um ato humano, vergonha é consequência de orgulho. Você sabe, eu estou tão sem graça, por quê? Porque meu sapato está furado. O que muda a vida da pessoa do seu lado, se ela tiver com o sapato furado ou com o sapato novo? Mas para ela, mexe no seu orgulho, no seu sentimento. E aí muitas vezes essa pessoa pode tomar atitudes como pegar alguma coisa que não é dela, ou ir embora, não querer conversar, ou ficar realmente agressiva nas palavras. Ele tem, eu não tenho. Ele não pensa no que ele está fazendo. Aqui a grande sacada, o grande ensinamento é que quando você tiver uma dificuldade, não corra de Deus, corra para Deus. Nós temos dificuldades e acabamos largando a igreja, largando a presença do Senhor. Mas você não sabe, me ofenderam, você não sabe, fizeram pouco caso, você não sabe, eu estou passando aflição, você não sabe. A primeira coisa que vem na cabeça é: eu vou embora. É o contrário. Nessa hora é hora de correr para Deus. Senhor, eu estou aqui, vou continuar aqui, eu quero estar mais perto de Ti, eu quero receber a Tua manifestação, eu preciso que o Senhor me ajude a vencer esse momento. Eu quero ver o Teu poder, eu quero ver a Tua glória, eu quero a minha casa abençoada, eu quero minha família abençoada, eu quero meu trabalho abençoado, eu quero meus futuros filhos ou meus filhos abençoados. Não, eu odeio aquele patrão. Não odeie aquele patrão, abençoe aquele patrão. O senhor é louco? Não, irmão. Luz e trevas não se misturam. Então, se você for luz e chegar no lugar, as trevas vão ter que se dissipar. Mas se você é trevas, vai chegar no lugar, trevas com trevas dá o quê? Trevas. Quem somos nós, amado? Quem somos nós? Nós precisamos entender o que Deus quer fazer, como Ele quer fazer, e Ele está buscando você para fazer. Apóstolo, mas sabe o que é? O meu problema é que já aconteceu. Ele não disse aqui nada contra. Já aconteceu, já. Ele perguntou assim: onde você está? Ele não perguntou assim: já aconteceu, você já fez coisa errada, você já... Não, ele perguntou: onde você está? Porque Deus não trabalha pelo passado, Ele trabalha pelo presente para mudar o teu futuro. Então o passado não vai dimensionar, o passado não vai conseguir controlar, quando você entender que é no presente que Deus vai operar. Eu já errei, já, mas eu não vou errar mais. Eu já menti, já enganei, mas acabou. Agora eu estou entregando na mão de Deus, e a partir de hoje começa uma mudança para o futuro. Deus estava querendo dar essa chance para Adão, que ele se reparasse, se recondicionasse, que ele mudasse. Por isso nós não podemos brincar de esconde-esconde com Deus. Ele sempre vai te encontrar. Ele sempre vai te encontrar. Eu não sei se você já teve esse tipo de problema, né? Quando eu era jovem, eu lembro uma vez que eu tive um problema na empresa, e eu sabia que eu tinha que explicar aquela situação, era um relatório, estava errado, e eu fui tentando encobrir aquela situação, passando, e eu não percebi que aquela situação poderia ter sido resolvida logo. Mas como o relatório da empresa demorou para ser gerado, acontecer, ser corrigido, caiu na mão da auditoria. Era um problema que ia ser resolvido numa dimensão de gerência. Sabe onde foi parar? Na superintendência. Aí quer dizer, ao invés de eu ter que me explicar ou mostrar o que aconteceu aqui, eu tive que ir junto com os diretores, com um monte de coisa. E aí
deu um bafafá, mudou o balanço da empresa, mudou um monte de coisa por causa de um item. O cara falou assim: mas Marcos, por que você não falou logo? Porque nós temos esse hábito. Não, eu vou achar uma maneira melhor. Talvez Adão pensou: eu vou me esconder, e aí depois passa o tempo, quem sabe até Deus, nasce outro fruto, nasce outra maçã lá, e ele nem percebe que está faltando uma. Quantas vezes a gente faz isso, né? Não, amanhã o tempo passa. E até foi falado lá no encontro, né? Que o tempo não cura. O tempo não cura. Daqui a pouco aquilo vai ser cobrado. Então, ao invés de correr de Deus, corra para Deus. Ao invés de fugir com o problema escondido dentro lá, debaixo do braço, traga o problema e coloque na presença do Senhor. Se posicione como um cristão autêntico, e Ele vai fazer o que for necessário. Quinto, todo pecado tem consequência. Diga: todo pecado tem consequências. Não tente se explicar através do pecado. Hoje é muito assim, não é? Sabe por que aquela pessoa tem esse grau de dependência química? Porque a família dele, a gente vai tentando explicar. Sabe por que ele roubou? É porque ele precisava. Sabe por que não sei o que? É porque não sei o que lá. A gente vai tentando se explicar. Resolve alguma coisa? Não resolve. Esse tipo de explicação não resolve. Então nós precisamos abrir o nosso coração para a gente entender. Deus não vem para passar a mão sobre o nosso pecado. Ele vem para restaurar quando nós caímos. Restaurar quer dizer o quê? Curar, liberar, transformar. Mas eu preciso entender o que eu estou fazendo, eu preciso entender o que Ele quer fazer. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Olha que engraçado. Ninguém parou para virar para Deus e falou assim: nós fomos desobedientes, nós desobedecemos, nós saímos fora, nós pecamos. Não, a culpa primeiro foi da serpente, depois foi da mulher. E se continuasse, alguém ia culpar Deus, porque é isso que a gente costuma fazer, ou não é? A gente arruma algumas tretas, daqui a pouco a gente fala assim: sabe, eu sou cristão e eu pensei que Deus ia fazer isso, ia fazer aquilo. Você andou 20 anos fora da igreja, aí volta e quer colocar a culpa em Deus porque você restaurou a sua vida espiritual no último mês e já quer falar. Quantos irmãos não eram nem dois, isso aqui é claro. Quantos vêm cobrar a gente e falam assim: eu quero saber de Deus, eu sou dizimista e a prosperidade não está batendo na minha porta, não sei o que. Aí você pega, vai lá, porque tem um relatório dos dizimistas. Aí você vai ver, o cara dá dízimo assim: 1 mês, 2 não, 1 mês, 2 não, 1 mês, 2 não. Se fosse olhar pelo olho humano, ele já estava com o título dele protestado, já estava lá sendo executado. Mas ele olha para Deus e diz: mas eu dei o dízimo. Amado, nós precisamos aprender um pouco que todos os nossos pecados, ele tem consequência. Quando nós entramos, primeiro de tudo, nós precisamos fazer o quê? Ter restauração no nosso caráter, e espiritualmente também. Primeiro eu preciso reconhecer que eu não estou lá, por exemplo, dando qualquer oferta ou dízimo porque é uma lei simplesmente. Eu faço aquilo porque eu amo a Deus, eu faço aquilo porque eu quero fazer, eu faço aquilo porque aquilo me é conveniente. Eu não peco, não é só porque eu não vou entrar no céu. Eu não peco porque eu reconheço que Deus é maravilhoso e que a palavra dele é fiel, é justa, é verdadeira. E aí eu começo a viver de uma forma diferente, leve, não pesada. Porque a parte pesada é quando você não faz alguma coisa por obrigação e depois qualquer coisa dá errada, você quer cobrar a obrigação. O Espírito de Deus diz para você: não faça isso. Viva intensamente o amor de Deus sobre a tua vida. Viva intensamente o amor que Deus tem por você, pela sua casa, pela sua família, por aquilo que o Senhor tem colocado para você crescer, para você frutificar. Tem coisas grandes vindas para a sua vida. As consequências sempre vão existir. E Adão diz: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinho e cardos também te produzirá. Comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Agora vai ficar difícil, agora você precisa trabalhar, agora você vai ter que suar,
Mas por quê? Porque nós vimos um comportamento inadequado. Então a culpa de eu ter que trabalhar é de Adão. É isso? Vamos culpar ele? Vamos partir para o princípio do que foi falado, a mulher que tu me deste, a serpente, aí você fala, é Adão. Amado, está na hora de a gente entender que Deus abre a porta para você e prospera a tua casa. Deus traz realização, Deus traz condição, Deus traz estrutura para a tua vida. E nós não temos que procurar culpados. Nós temos que entender, se eu estou na terra, Deus falou que eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar. Mas tem duas maneiras de trabalhar. Uma é que raiva, que droga, ter que trabalhar, acordar cedo na segunda-feira, meu Deus, aguentar aquele pessoal. E a outra é assim, obrigado Senhor, porque o Senhor me deu essa porta, obrigado Senhor, porque o Senhor me deu a condição, obrigado Senhor, por esse patrão, obrigado Senhor, né? Por quê? Porque eu sei que Deus vai se agradar de mim, e quando Ele se agradar de mim, virão coisas melhores ainda. Eu serei a luz naquele lugar, e onde a luz entra, as trevas se dissipam, haverá mudança, eu serei reconhecido. Apóstolo, mas e se eu não for reconhecido? Fica tranquilo, o Senhor abre porta onde não tem porta. O Senhor te coloca por cima e não por cabeça e não por... Você entende? Tem uma promessa de Deus para a tua vida, quando você for crente, quando você for fiel, tem uma promessa. Essa promessa não é simplesmente para quem comprou uma Bíblia, essa promessa não é para aquele que tirou naquela caixinha lá que tem os versículozinhos, tirou não, essa aqui é da realização para aquele que nele crê e vive por ele, vive com ele. Amém? Crê nisso? Apesar do pecado ter consequências, Deus não ouviu, né? A situação de prender. Jesus veio para trazer o que? A restauração, a liberação. Jesus pagou o preço dos nossos pecados, não para nos conduzir ou nos prender ou nos julgar, para nos liberar. Então é como se dissesse, você tem uma chave na sua mão, você só não usa se você não quiser. Você só não abre essa porta de prosperidade, de realização, de vitória, se você não quiser. Porque entrando no cumprimento da palavra, há realização. Você precisa estar pronto a reconhecer a Jesus como seu Senhor, como aquele que te salvou, como aquele que é o Filho de Deus. E há uma simbologia de comportamento de Deus com Adão e Eva. Olha o que ele faz. Fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. O Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada. Olha, Deus sabia que ia ter que retirar Adão e Eva de lá. Eles estavam com folhas de parreira, mas o Senhor vai lá e cobre eles com peles de animal. Quando a gente olha Deus fazendo roupas para colocar eles fora, é porque lá dentro havia um cuidado. Na intimidade com Deus há um cuidado. Deus cuida de você pessoalmente, mas quando você sai da presença de Deus, fica difícil. Mas mesmo assim, Deus criou uma situação. Sabe o que Ele fez? Ele matou um animal, tirou a pele, colocou naquele casal a capa, a proteção. E aí nós já começamos a entender o plano de Deus com a salvação do homem, a expiação do pecado. Porque diz que o salário do pecado é a morte, e que o sangue representa a vida. Foi o primeiro sacrifício feito na terra para que houvesse pagamento de pecado do ser humano. Aquilo Deus faz para que o homem não tivesse que sair do Éden e morrer, mas ele podia sair do Éden e esperar que tudo se concretizasse, que o plano da salvação se estabelecesse. Era o que chama aí os teólogos de expiação do pecado. Não estava pagando o pecado, mas é como se ele estivesse deixando assim, olha, com essa expiação, fique stand-by, até que venha Jesus Cristo, para poder realmente pagar os pecados. É um tempo de espera. Então o primeiro sacrifício, para que o homem não morresse, foi feito por quem? Deus. Deus mata o animal, ou seja, verte aquele sangue, coloca a capa sobre o casal, Adão e Eva, e coloca eles na terra, para que eles não sucumbissem, para que eles tivessem a chance de ter o direito da vida eterna, pudessem voltar para Deus. Amados, se Deus olhou assim para Adão e Eva, e agora já veio até Jesus e pagou o preço, como Ele não está olhando para você hoje?
como Ele não está te amando, esperando que você entenda e viva esse projeto, esse processo, e seja abençoado de uma forma especial. Então, simbolicamente, ali já começa a primeira expiação. Deus, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele não gosta do pecado, Ele não aceita o pecado, mas Ele não vai deixar você sozinho se você se arrepender. Se você não se arrepender, Ele te dá a liberdade de ficar sozinho. Ele não te põe sozinho, Ele te dá liberdade. É uma escolha tua, não dele. Porque se você se arrepende, automaticamente você é coberto pelo sangue de Jesus Cristo e reconciliado com Deus. Você volta à presença de Deus. Deus está te procurando. Diga: Deus quer me achar. Então fala para o irmão do lado: se deixe ser achado por Deus. Para com esconde-esconde. Já acabou o tempo de brincar. Agora é hora de conversar, de ter intimidade. Aqui fala que Deus conversava com Adão e Eva todo dia. Na viração do dia, Deus conversava com eles. Todo dia. Quando eles pecaram, é que houve o distanciamento, eles se esconderam. Será que você tem falado com Deus todo dia? Por isso que eu falei a importância de você orar todo dia, a importância de você destinar um tempo para Deus todo dia, porque se você destinar um tempo para Deus todo dia, Ele vai responder a você naquilo que você necessita. Ele vai trocar a informação e te abençoar. Ele vai te dar capacidade e condição de vencer situações. Mas se você se esconder, então é por seu risco, por sua conta. Então, acabou o tempo do esconde-esconde. Fala: acabou a brincadeira. Fala para o irmão: acusado, 1, 2, 3. Pode sair daí agora. Deus quer olhar nos seus olhos, quer ouvir a sua voz, quer ser tocado pelas tuas mãos. Fica de pé, meu querido.